Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a minha querida amiga Eulália Bueno, escritora, médium, e nós vamos falar sobre o seu novo romance, A Moura. Aliás, que capa maravilhosa, hein? Verdade, verdade. Essa capa ficou muito linda. E antes de falar, muito obrigada, Mônica, por essa oportunidade nesse programa que a gente sabe que tem visibilidade, mais uma coisa dispensável: confiabilidade, dignidade, porque a preocupação é levar a quem nos assiste condições de poder viver uma vida melhor. Com certeza. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade, abraço a todos que nos assistem com bastante carinho. E eu fico feliz que você esteja aqui para contar um pouquinho quem é a Moura. Então, Mônica, por enquanto, a espiritualidade que nos intui, que nos leva a vivenciar os dramas que aí estão, o Espírito Teresa, ainda não nos mostrou quem seja a personagem. O que eu posso dizer é que deve ser realmente uma história muito indispensável para a nossa compreensão. É o Alcázar de Toledo, né, na Espanha, para nos levar à compreensão dos porquês de muitas situações em nossa vida. Então, quando a gente acompanha algumas etapas de alguns espíritos, de uma certa forma, a história deles, os dramas que envolvem as vidas deles, o intervidas, onde eles aprendem, onde revisam, onde se preparam, atinge a nossa própria vida. Com certeza. Então, principalmente no mundo atual, de tantas incertezas, tantas falcatruas, tantas corrupções, eu acho que ter a certeza absoluta de que nós somos velados pela espiritualidade, que a nossa história é muito linda, e cada reencarnação é um capítulo dessa história, que deve ser feito com primor, com entrega. Eu acho que isso nos faz respirar um ânimo novo, enxergar uma esperança nova. Então, a Moura, ela se passa no século VIII da Era Cristã. E ela narra o exato momento em que acontece a invasão moura à Península Ibérica. Principalmente na cidade de Toledo. Então, ali, um grande exército mouro acampa, por assim dizer, toma a cidade e acampa no Alcázar de Toledo, que até hoje é um ponto turístico espetacular pela arquitetura, porque já vem da época dos romanos. Então, há uma história múltipla sobre o Alcázar. E a cidade era cristã por excelência. E vai que o general Mouro se apaixona por uma cristã. Então, ali começa um drama intenso, em que, se nós formos olhar apenas no foco daquela vida, nós não vamos encontrar explicações para tanta maldade, para tantas decisões prejudiciais, tanto envolvimento. Então, a espiritualidade descortina o lado espiritual. E aí você começa a ver com outros olhos as oportunidades não aproveitadas, que acabam sendo um pouco da nossa vida hoje, né? Que muitas vezes, diante das situações que nos rodeiam, nós acabamos acreditando que não há saída. Muitas vezes você tem a oportunidade, mas você parece que está com os olhos vendados. Exatamente isso. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, parte da nossa história, da nossa memória é atenuada.
Não é esquecido, porque o que é esquecido, apagado, não tem como vir à tona. E você mesmo na área da psicologia, você deve perceber que a narrativa de muitas pessoas acabam trazendo à tona sentimentos que nem elas sabem direcionar para esta vida. Então, que propositalmente vem, né, da profundidade da alma, numa vivência compatível com o que ela já passou, e aí vem à tona e tenta ser compreendida para poder abrir novos caminhos. Então, o nosso foco é ampliado para essa reencarnação, mas nós temos os dramas coadjuvantes, os sentimentos que estão de superfície, os que estão de profundidade, que aí vão chegar e vão construir uma nova história. Quer dizer, como se fosse uma memória celular, subjetiva, é isso? Isso, exatamente. Então, nós temos a memória objetiva, aquela que eu preciso, que está dentro da programação desta reencarnação, e eu tenho a memória subjetiva, que a qualquer momento, devido às minhas escolhas, ela pode vir à tona e interferir. Interferir negativo ou positivamente. Mas como é que eu sei se vai ser negativo ou positivamente? Dependendo sempre da minha escolha. Então, é maravilhoso você perceber que o livre-arbítrio, ele impera, você tem sempre escolhas, e conforme você vai aprendendo, essas escolhas vão ampliando. Já voltamos a falar. O Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, vai nos dar uma dica valiosa sobre conflitos em condomínio. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de uma coisa que, ao mesmo tempo que demonstra a nossa diferença enquanto seres nesse mundo nosso, né, que é a humanidade, mas que também incomoda demais, que é a questão de nós acharmos que só nós temos direitos e os outros é que têm obrigações. Como diz a minha assessora de imprensa, política da boa vizinhança. Então, na verdade, quando eu tenho esse tipo de conflito, eu tenho que primeiro ter o conhecimento daquilo que rege o ambiente onde eu estou morando, ou onde eu estou trabalhando, os regulamentos internos. Verificar quais são os comportamentos admitidos e aqueles que não são admissíveis. Isso parte muito do bom senso, da sensação de se colocar no lugar do outro. Lógico que não adianta a gente ficar pensando que só ler a lei e ver lá, olha, esse princípio aqui é interessante, aquele lá também, só que não me serve. Não pode ser dessa forma. Tem que ter uma sanção, uma penalidade. E o síndico ele tem que ter um critério muito objetivo para poder aplicar todas essas normas. Ele não pode fazer que nem o agente de trânsito, simplesmente a passar aplicando multa. Porque depois ele não tem fé pública como tem o agente de trânsito. Ele vai ter que demonstrar que aquela pessoa, aquele apartamento, descumpriu tal regra da convenção. Isso pode gerar um conflito ainda maior, porque sempre que aqui alguém é apontado como infrator, ele fala assim, você está me pegando, mas você não viu o outro fulano lá que fez a mesma coisa, tal, enfim. Para que eu desmistifique tudo isso, eu tenho que criar um critério, um livro de ocorrências, uma maneira de se comunicar entre os condôminos, que force não só a prova, demonstração da irregularidade, mas force ao verdadeiro cumprimento das regras para evitar a penalidade. Isso é uma questão de educação e que o síndico tem que se destinar ou se aplicar cada vez mais. Nos procure. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com a médium, escritora espírita, Eulália Bueno. Eulália, mas afinal, qual é o papel do destino? Existem destinos pré-determinados? Não existe? Como que é isso? Nós podemos falar de uma forma muito mais ampla, porque o destino já diz assim, é para lá que você vai, é dessa maneira que você vai. Nós temos um planejamento reencarnatório. E é muito bonito de ver, por exemplo, nos livros de André Luiz, se você pega Missionários da Luz. Você vê toda a programática da reencarnação efetivada por espíritos de um alcance fantástico, laboriosos na engenharia genética, muito mais avançada do que a que a gente encontra aqui, planejando dentro do teu campo de energia produzida pelas tuas atitudes, célula a célula do teu corpo. Você vê a misericórdia divina em ação, retardando energias deletérias, para que você tenha o tempo de aprendizado, de renovação, a fim de zerar aquela energia. Isto quer dizer assim, que cada vez que nós nascemos para a reencarnação, o planejamento de Deus é que seja para o bem. Ele nos dá todas as oportunidades. Obviamente, existem circunstâncias densas que elas vão interferir, de alguma maneira, nas minhas escolhas. Explicando. Eu venho numa programação para um casamento de prova e com o acolhimento de tais espíritos no seio familiar. Mas, de repente, eu me apaixono por uma outra pessoa. E isso não estava planejado? Isso não estava planejado. E aí eu me caso com uma outra pessoa e eu tenho outros filhos. Então, isso fez uma interferência nas escolhas que eu tinha feito antes. Então, aí o que vai acontecer? Quando você encontrar a pessoa de verdade, você desfaz os laços com essa, né, deixa esses filhos e vai viver o que estava programado? Não. Você assumiu novas responsabilidades. Já não lhe bastavam as que tinha, você assume novas responsabilidades com outros seres. Você complica o que a gente chamaria de destino, mas não pode se desobrigar desse novo comprometimento, tá? Tem que tirar dele o melhor possível. Então, assumir responsavelmente. Se não consegue ter um amor duradouro, um respeito, se não consegue ter uma convivência, uma parceria que não abandone os filhos, que não abandone a família. Quem sabe, no desenlace disso tudo, amanhã algum favorecimento te leva para aquele verdadeiro amor. Mas desculpe, você acredita que todos os acidentes, vamos dizer, se uma pessoa morre, que isso está escrito? Não, não acredito. É lógico que existem programações graves. E assim, que o próprio espírito, tanto para a vivência dele, para trabalhar o desapego, para conhecer novos valores, assim como aqueles que estão ao redor, que precisam viver experiências dolorosas, sim, escolhem esse caminho. Mas hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, a gente pode dizer com muita certeza que a grande maioria dos acidentes é por descuido mesmo, por irresponsabilidade. Por exemplo, não pode estar escrito que alguém tem que beber muito para depois pegar um carro e matar uma criança. Ou matar uma pessoa como uma criança, como aconteceu recentemente aqui em Santos, na saída do túnel. Então, aí é uma irresponsabilidade. Mas a criança que morreu? A criança que morreu, obviamente... Estava no destino dela?
Veja bem, Mônica, nós participamos de estatísticas. Então, quando você entra num navio e você traça as coordenadas para encontrar o ponto para onde se dirige, a nossa energia diária, ela cria fontes de atração. Você veja que às vezes tem 100 pessoas num lugar onde acontece um tiroteio e apenas uma morre. Uhum. Então, vamos dizer, o campo de energia dela, naquele momento, cruzava num ponto X, por onde passou a bala. Porque se eu disser que aquela pessoa está predestinada a morrer naquele tiro, eu estou colocando a arma na mão de Deus. Uhum. Então, a gente tem que ter uma mente mais aberta para enxergar o que muitas vezes é difícil para nós, porque a gente prefere ser usado e não ser responsável, é que nós fazemos as escolhas. Então, não adianta eu dizer assim, eu sou uma pessoa do bem. Mas o que é ser uma pessoa do bem? É porque você fez um bem para alguém lá atrás? Não, eu sou uma pessoa do bem porque eu ajo bem. Em primeiro lugar, esse bem vem a teu próprio benefício, porque essa energia gerada diariamente vai te encaminhar para campos de atração afins. Às vezes, aquela pessoa que vai embarcar num avião tem um contratempo terrível, fica revoltada, não consegue e o avião cai. Então, veja, a energia dela naquele momento a afastou daquele grupo cuja energia afim caminhava para um desfecho olhado da carne, trágico, mas se for olhado do espírito, talvez um momento de libertação, tá? Ao mesmo tempo, paremos de olhar as vítimas do momento. Uhum. Olhemos agora com a mídia, que vê tudo em tempo real, os que foram atingidos por isso, num alerta. Veja o que você está fazendo da sua vida. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, muitas pessoas me procuram com gengivite, com esse problema. Gengivite é o primeiro estágio da doença periodontal. Doença periodonto é o tecido de suporte do dente, ou seja, aonde o dente está fixado, né? No osso, na gengiva, nos ligamentos. Então, doença que acomete essa estrutura do dente é chamada de doença periodontal. Ele é o primeiro estágio. A gengivite só acomete uma inflamação na gengiva, não acomete uma inflamação óssea. Isso é mais avançado que a gengivite. A gengivite tem cura, né? Uma boa higienização, uma limpeza, né? Uma profilaxia no dentista, um acompanhamento do dentista para isso. E a gengivite, o que é? Uma inflamação, uma vermelhidão, um inchaço na gengiva, sangramento pode ser provocado durante a higienização ou espontâneo. A pessoa já, por exemplo, acorda com uma mancha de sangue no travesseiro, é causado pela gengivite. Em muitos casos tem mau hálito, retração na gengiva, parece que o dente aumentou o tamanho, e na verdade é uma retração que se dá nessa gengiva. Isso tudo tem que ser acompanhado no dentista para não evoluir e formar uma periodontite que já é uma perda óssea, o dente pode ficar com mobilidade, e a pessoa pode vir a perder o dente mesmo sem ter cárie e sem ter nada, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Converso com Eulália Bueno, mas antes ouça a dica
do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Então, dica de hoje é um elemento contemporâneo, né, onde a gente traz um pouco de fibras naturais no mobiliário, nos móveis, né? Demolição no piso, né, que dá um efeito tão bacana, com os nós aparecendo, claro, num vinílico, ainda mantendo praticidade, até porque todo mundo hoje procura praticidade. Com certeza, né? com certeza. E aí nós vamos aos revestimentos, né, onde a gente pode forrar estofado, sofá, poltronas, almofadas, numa estampa, onde ele mesmo conversa com uma própria estampa do papel de parede, que é uma estampa feita sobre um desenho de tecido, né, um linho. Então, que está em cima até de um desenho clássico. Né? Então, esse efeito fica muito interessante de misturas de estampas. Né? A gente também vem na composição com a estampa e tricô, que também dá um super charme. O tricô está super na moda. É um efeito de trama, mas vendido a metro, como um tecido. Tá? Cortina de linho, né? Bonito, Imagina, né? a caída dessa cortina toda feita num linho, em prega macho, que daria um efeito bem charmoso. Bonita. Não é? Então, aqui a gente está falando de elemento neutro. Quando... É um quarto mais sóbrio, né? mais sóbrio, quando você não quer cor. Você quer manter a neutralidade. Então, os tons de bege, marrom, cinza vão se complementando, vão se unindo e não tem nenhuma chance a uma cor. Mas entraria bem aqui qualquer elemento de cor nessa base neutra. Muito legal essa dica. Até semana que vem. Que bom. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Eulália, a morte é um momento inadiável? A morte é uma previsão que pode sofrer alterações dependendo do momento que você vive em sua vida. Chico aconteceu isso, Divaldo aconteceu isso, não é? Sim, o Divaldo já teve algumas moratórias. Por quê? Porque a gente tem uma visão restrita de que a gente está aqui para pagar alguma coisa. E nós não estamos para pagar, nós estamos para aprender a fazer diferente. Então, todo o mal do nosso passado pode ser vencido com o bem que temos a oportunidade de fazer. E se chegar do momento que foi programado o término da nossa existência, estivermos investindo no bem, estivermos engajados em planos do bem, trazendo benefícios maiores para o nosso espírito, esse momento pode ser adiado, assim como quando nós estamos caminhando ao contrário da programação e nos endividando terrivelmente, a misericórdia de Deus nos oferece a oportunidade de retornarmos para o mundo espiritual antecipadamente, a fim de não complicarmos o nosso futuro. No livro A Moura, a gente vê muito bem isso, porque quando o general Mouro insiste no amor com a jovem cristã, o que desenlaça ao redor, principalmente a mãe dela, que está assim propensa a qualquer coisa para que esse amor não vá adiante, que está inclusive disposta a matar alguém, a que haja uma morte, ela só não poderia imaginar que isso iria ocorrer, mas com ela mesma. Né? Então, essa morte, esse desenlace num momento tão difícil de ódio, que nós devemos refletir muito, tá? Acaba gerando uma situação de obsessão, de subjugação, que interfere de forma muito triste no caminho dos filhos, do marido, no futuro da própria família, que tem dimensões muito mais graves do que ela havia planejado. Então, ela fez um planejamento e aí, no desenrolar, associação de outros espíritos, potencialização das ideias dela, ela acaba não conseguindo mais conter o mal que partia dela. Então, obviamente, essas pessoas não vieram
para viver momentos tão dolorosos? O que os fez passar por isso e agora retornar ao mundo espiritual com uma carga de compromissos muito graves? O ciúme, o orgulho, a prepotência, a vaidade. Isso vai custar não apenas uma vida, pode custar muitas vidas. Onde a gente acha o livro? Então, o livro foi lançado agora na Casa Espírita e esta semana nós também vamos promover um outro lançamento. Na Casa Espírita pode acessar o Facebook da casa, Caminho do Cristo, né? E pedir pelo site, pelo Facebook ou na própria Casa Espírita, tá? O endereço, então, vai aparecer na nossa telinha. E eu gostaria de agradecer à FERGS, a Federação do Rio Grande do Sul, que fez o lançamento dia 5 de novembro, e com 6.000 exemplares, e já está saindo a segunda edição. Que legal, então, hein? com pouco mais de um mês, graças a Deus. E é uma trilogia, viu, Mônica? Então, isso vai contar o desenrolar dessas vidas agora na Guerra da Secessão Americana e posteriormente em Pearl Harbor. É uma história de amor entre Rodrigo e Esther. Oh, que legal! Mensagem final para o nosso telespectador. Mensagem neste início de ano é para que nós olhemos mais para dentro de nós, não procuremos tanto as mágoas que trazemos, o orgulho com que nos revestimos, mas procuremos Deus bem aqui no coração, porque nós somos criados por Ele. Então, cadê o amor? Cadê a compaixão? Cadê a dignidade? O pensar no outro, para que este ano de 2018 seja um ano do florescimento, da alegria, da esperança nos corações e, acima de tudo, do comprometimento com o outro. Porque o outro habita a mesma casa que eu. Então, se ele está bem, a casa está bem, eu estou bem. Faça desse ano de 2018 um ano de entrega ao serviço do amor e do bem, com dignidade sempre. Isso é tão importante, não, Eulália? É indispensável para a nossa saúde mental, espiritual e física, não é? Nós nos preocupamos com o que comemos, se fazemos exercício físico, mas o exercício mental no bem e no amor é a definitiva cura da alma. Com certeza. E que isso seja a máxima para todos nós. Para todos nós. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Com Foi certeza. só o que Jesus pediu. Muito obrigada. Obrigada a você, Mônica. Grande ano para todos nós. Para todos nós. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.